Atividade 1. Time. Aula 2.1. Conteúdo. There is. Habilidade. Identificar a estrutura do verbo there is nas suas formas afirmativa, negativa, interrogativa e aprender o vocabulário referente à programação da TV. Hello, dear students, teachers, welcome. Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Estamos iniciando aí um conteúdo novo, né? O dare to be. É uma expressão aí que nós utilizamos em situações bem específicas e nós não devemos aí confundir com o verbo to have. Ao longo da aula aí, nós vamos ver alguns exemplos e a gente vai dar algumas dicas aí de como não confundir esses dois verbos, tá? Já que eles são bem próximos aí de significado, tá certo? Vamos falar então sobre o dare to be. Quando que eu utilizo esse verbo dare to be? Né? Vocês estão vendo, ele significa em português existir, tá? Então repare que ele já tem uma ligação aí muito próxima com o verbo have, tá? Então dare to be significa existir. Aí na sequência a gente vai vendo aí haver, também ele significa, né? E qual é a situação que eu utilizo ele então em língua inglesa? Olha só, em português uma tradução ficaria assim, né? Tem muita gente que gosta de programas de TV. Repare que eu não tenho necessariamente um sujeito. E essa é uma característica importante do dare to be. Diferentemente do verbo have, que ele vai significar então ter, posse, alguma coisa. I have a car, I have a cell phone. Eu tenho um objeto e eu utilizo um sujeito, I, né, o have, a car. Eu tenho um carro. Repare que eu estou falando que eu possuo algo. E eu também nessa frase, nessa estrutura do have, eu utilizo um sujeito. Coisa que não tem com o dare to be. Dare to be, então, ele vai significar em português existir ou haver, mas ele não é utilizado com o sujeito. E é isso que vai ficar claro aí ao longo da aula, tá certo? Vamos agora para a definição aí do dare to be. Olha só. Então, dare to be, usamos o dare to be para indicar a existência de pessoas, situações e objetos. Repare que eu estou falando de existência, né, de pessoas e objetos. Tem o mesmo significado que o verbo haver ou ter, no sentido de existir, da língua portuguesa, né? Todavia, em inglês, não se pode utilizar o verbo to have para indicar existência. Bem, então essa é uma informação importante, né? Com o dare to be, eu não devo utilizar em situações de uso do verbo to have, tá? Eles são muito próximos em o seu significado, né? A sua situação de uso, mas uma coisa define bem a utilização do to have, por exemplo. Ele sempre vai indicar posse, ao passo que o dare to be vai, né, ser utilizado, então, sempre com a ideia de existir ou de haver. E, claro, ele não tem sujeito. Tá? E essa é uma informação importante, tá bom? Então, nós vamos nos ater hoje ao dare to be, que é um verbo, né, que eu utilizo aí na seguinte situação, né, que é de existir ou de haver. Ele não carrega, ele não exige um sujeito, né, na situação onde ele está sendo utilizado, tá certo? Bom, a nossa aula de hoje, que é sobre o dare to be, também ele é pautado aí sobre alguns gêneros, né, alguns tipos de programas de TV que nós vamos explorar agora. Olha só. Então, gente, o nosso TV Program Genres, são os gêneros, né, os tipos de programas de TV. E aí nós temos, né, o cartoon. O que é o cartoon? São os desenhos animados, tá? Que é um tipo de programa de TV, né? Um gênero de programa, né, de TV, um tipo de programa de TV, um gênero, né? Aí eu tenho Cooking Show. Cooking Show, gente, são os programas culinários, tá? Aqueles programas culinários que nós temos bastante, inclusive, aqui no Brasil também, tá? Ele pode ser programas, né, relacionados a isso, então a gente pode utilizar mesmo Cooking Show, que é uma palavra que também a gente já utiliza aqui para esse tipo de programa, né, que são os programas culinários. Aí News Program, né, ele significa, então, um programa de notícias, não necessariamente jornais, tá? Nós temos alguns exemplos na TV brasileira, por exemplo, de canais que têm notícias o dia todo. Então, mais ou menos nesse sentido, né? Aquele programa que passa notícias. Jornal, ele é um momento só, né, durante a programação, então ele difere um pouquinho nesse sentido. Então, News Program, eu estou falando
de uma TV, por exemplo, que passa notícia o tempo todo, né? Aqueles programas de notícia que perduram ali por muito tempo. Talk show significa, né, a tradução ali mais literal seria um show, né, uma apresentação de entrevista, aqueles programas de entrevistas. Mas lembrando que talk show nós também utilizamos já na língua portuguesa, né, aqui no Brasil. Não necessariamente na língua portuguesa, mas no Brasil. Então a gente importou aí, de certa forma, esse gênero de programa, né, de TV. Talk show, então, pode ser aqueles programas... tradução, né? Significa aqueles programas de entrevistas, mas também pode ser utilizado, e são bastante utilizados, a expressão talk show. A sport, né? Programas esportivos. Reality show, né? Que são os programas onde tem vários exemplos aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas ficam confinadas em um determinado lugar, e aí... né, cria-se um programa mostrando ali o dia a dia das pessoas. Tem vários exemplos aí no Brasil, no mundo todo, né? Movie, então, é filme. Movie, filme, né? Tem também esse programa de TV. E, né, por todas as TVs tem esse momento ali que é o de filme, né? Que é um programa ali. E também, finalmente, nós temos a expressão soap opera, que a gente vai emendar o som, vai falar soap opera, tá? Essa palavra, gente, soap opera, ela surgiu mais ou menos nos Estados Unidos em 1960, tá? Então, a expressão soap opera, ela significa novela, tá? Por que tem esse nome? É até interessante. Se for traduzir literalmente, soap opera seria o programa, ópera do sabão, né? Quando surgiu a novela, né, como perdurava ali vários dias, as donas de casa, principalmente, eram as que mais acompanhavam. Então, por uma questão aí, né, de venda de produtos e tudo mais, marketing, durante as novelas, tinha muitos programas, aliás, muitos anúncios, né, de sabão, sabonete, enfim, materiais de limpeza. Então, ficou conhecido ali como o momento, né, a ópera do sabão, ou seja, aquele momento onde os produtos de limpeza, né, dentre eles sabão, sabonete, eles pagavam, então, né, os comerciais na hora das novelas, tá? E aí ficou, então, soap opera. Soap opera, então, é novela, e uma explicaçãozinha rápida aí do porquê desse termo, né, ópera do sabão, né, uma tradução aí literal, tá? Então, esses são os gêneros, né, de programas de TV, ou TV Program Genres, né, os programas de TV, gêneros, tipos de programas, tá? Então, falamos aí sobre os gêneros, né, alguns tipos, né, de programas de TV, e agora a gente vai ver aí alguns exemplos, né, sobre programas de TV, só que já com o tema da nossa aula, que é o dare to be, uma situação de uso aí desse verbo. Olha só. There isn't anything interesting on TV tonight. There is a very interesting reality show on TV tonight. Let's see it together. Really? Is there any popcorn? Yes, there is. Are you coming? Sure. Então, gente, vocês viram aí nesse short dialogue, né, nesse diálogo bem curto aí, algumas situações de uso aí do dare to be, né? O dare to be sendo utilizado aí na prática. Eu vou mostrar para vocês uma vez mais, né, esse short dialogue e eu vou comentando aí sobre algumas expressões e situações de uso do dare to be. Vamos lá. There isn't anything então eu tenho ali logo no começo, né? There isn't anything, né? Eu vou voltar ali para vocês verem, né, a primeira mensagem, olha só. There isn't anything interesting on TV tonight. Não há nada de interessante na TV essa noite. Aí a outra personagem vai responder. Né, continuando ali, nós vamos ver a resposta aí da outra personagem. There is a very interesting reality show on TV tonight. Let's see it together. Né? Tem um programa muito interessante, né, um reality show na TV essa noite. Vamos ver juntos? Repare que eu tenho a utilização ali do there is já sendo destacado ali, né? Really? Sério? Is there any popcorn? Ah, um tipo, né? Ah, pipoca, né? Nós temos pipoca? Ah, pipoca? Aí ela responde, yes, there is. Olha só a resposta com there is, que é o dare to be já sendo utilizado aí. Yes, there is. Are you coming? Você está vindo?
né? Então acaba ali com a pergunta. E a resposta, sure, certo, sim. Então nesse short dialogue aí nós já conseguimos ver várias situações, né? Algumas situações ali de uso do verbo, né? Do dare to be. Gente, vocês perceberam que o dare to be virou there is? Pois bem, quando eu falo dare to be, eu estou falando do verbo que ainda não foi conjugado. Qual é o verbo to be? Né? Quando ele está conjugado no presente, ele vai ser am, is ou are. Tá? Nesse caso, eu vou pegar o is, ele conjugado então ali com is. There is, então, vai ser sempre o verbo to be, né, sendo utilizado para singular. There is, então, é o verbo there to be já conjugado, tá? Então, por isso que there to be virou there is, ok? Tem there are, que nós vamos ver aí numa outra aula aí, num outro momento, tá? Então, o there to be vai virar there is, tá certo? Vou mostrar uma vez mais agora parte aí do short dialogue para a gente explorar exatamente aí a utilização do there is. Olha só. Então, affirmative form, forma afirmativa. Olha só o que ela fala. There is a very interesting reality show on TV tonight. Let's see it together. Vamos ver juntos? Repare que eu tenho a utilização do there is. Então, o there to be, né? O there to be vai ficar there is, ok? Lembre-se, né? Que o there to be, então aqui, olha só. There to be, ele ficou, então, there is. Por que ele ficou there is? Porque ele já está conjugado. Então, ela está falando, tem, né, no sentido de haver, de existir, um programa de TV, né, um reality show, on TV tonight. Então, há um programa de TV, de reality show na TV essa noite. Let's see together. Vamos ver juntas? Repare, gente, que o there is aqui, então, já está sendo utilizado aí numa frase afirmativa, tá? Ele está iniciando. Eu estou dizendo que há um filme, aliás, há um programa, né, de reality show na TV essa noite. Então, gente, nós temos o there to be nas frases afirmativas. Lembrando que o there to be, né, na frase afirmativa, there is, ele vai iniciar a frase, né, sempre. Agora eu vou mostrar para vocês uma vez mais o vídeo, a gente vai ver outras expressões, outras informações que nós vamos explorar. Olha só, eu vou comentando aí sobre o vídeo que nós acabamos de ver, que é um short dialogue, né, que é um curto aí, né, uma conversa rápida ali, né, um diálogo rápido. Olha só. Então, there isn't anything interesting on TV tonight. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui para a presença do there isn't, que é a abreviação de, né, ou a forma abreviada, né, a forma contraída do there is not. Repare que há algo novo aqui, é there is mais o not, nesse caso é a forma abreviada. Então, there isn't anything interesting on TV tonight. Não há nada, não tem nada de interessante na TV essa noite. Então, essa frase é uma frase negativa, tá? Que nós vamos explorar hoje também. Daí, continuando. There is a very interesting reality show on TV tonight. Let's see it together. Então, ela fala, repare que eu não tenho not agora. There is. There is a very interesting reality show on TV tonight. Let's see it together. Então, não há, aliás, há um programa de um reality show na TV nessa noite. Vamos ver juntas? Daí, continuando. Really? Is there any popcorn? Olha só a pergunta, então, com o there to be. Is there any popcorn? Há alguma pipoca? Quer dizer, pipoca? Tem pipoca? Aí a resposta da outra, né? Repara que é uma pergunta, né? Aí ela está respondendo agora afirmativamente. Yes, there is. Sim, tem. Are you coming? Você está vindo? Você está chegando, né? Você já está vindo? Então, repare, né? Daí a outra vai finalizar ali. Sure, certo. Né? Sure, certo. Esse vídeo, gente, ele retrata as 3 situações de uso, então, do there to be, né? Eu tenho a frase afirmativa, né? Aí eu tenho a frase negativa, que é basicamente se dá com a presença do not, logo após, então, o there is, aí not, colocando not, essa frase já está na forma negativa. E também tem a forma interrogativa, né? Que é quando eu utilizo esse verbo
né? Só que o is, que é de fato o verbo iniciando, tá? Então, as 3 situações de uso do there is, formas afirmativa, negativa e interrogativa, nós conseguimos ver nesse short dialogue. E agora a gente vai explorar, então, as frases negativas, né? Que basicamente se dá pela presença, pelo acréscimo do not. Olha só. There to be. Então, there to be, negative form, na forma negativa. Olha só, there, aí continuando, né? Eu vou mostrar ali a presença, o que muda, o que é acrescido. Então, na forma negativa. Olha só, is not. There is not anything interesting on TV, to do tonight. Não há nada de interessante para fazer hoje à noite, né? A palavrinha tonight quer dizer esta noite, né? A noite próxima, né? Ou que se está já em curso. Então, there is not anything interesting to do tonight. Repare que eu tenho, então, nessa frase aqui, que já é negativa, eu já comentei com vocês, a presença do not. De fato, o not é o que caracteriza que essa frase, né, caracteriza essa frase como negação, como uma frase negativa, ou seja, não há. A diferença entre a frase afirmativa para a frase negativa é a presença do not logo após o there is, ok? There is há, there is not, não há. Claro, tem também a forma abreviada, né, forma contraída, there isn't, ok? Então, repare que na frase negativa eu só tenho a presença do not, que foi incluído ali após o there is, ok? Continuando ainda falando aí sobre o there is, né? There is só que na forma negativa, né? Negative form, eu tenho there isn't anything interesting to do tonight. Falei para vocês então da frase por extenso e a forma abreviada, né? Do there is not. Então, eu posso utilizar there is not ou there isn't. There isn't é a forma abreviada ou contraída, como queiram. Quando eu utilizo um, quando eu utilizo outro, não há uma regra que defina, tá? A gente sempre fala que as formas abreviadas ou contraídas, em português a gente utiliza mais a forma abreviada, para em situações de fala, né, em situações informais aí de uso da língua, tá? Todavia, não há essa regra que defina quando se deve utilizar um ou outra, tá? Pode ser there is not or there isn't. Então, nas frases negativas do there is ou do there to be, eu tenho a presença do not, tá certo? Olha só, um pouquinho mais sobre o there is not. Vamos ver. Então, there to be, né? There to be, então, nós já sabemos, ele vai ser conjugado e ele vai virar there is not, tá? Eu tenho ali a frase negativa. There isn't any soda for the movie session. Não há nenhum refrigerante, né, para a sessão de filme, né, para a sessão de cinema. A palavrinha, então, isn't, tá, ela foi utilizada na forma abreviada. Poderia ser aqui, né, a expressão there is not. Ou então a forma abreviada como foi utilizada no texto. A palavrinha soda significa refrigerante de modo geral, tá? Quando eu não vou especificar o tipo de refrigerante, eu vou utilizar soda, tá certo? Coca-Cola, por exemplo, vai ficar Coke. E assim tem outros nomes, né? Quando eu não vou definir qual é o tipo de refrigerante, eu vou utilizar então a expressão soda, tá certo? Então, there isn't. Olha só a presença do not na forma abreviada ali para formar a frase negativa, tá certo, gente? Então, frases negativas eu tenho sempre a presença, então, do not. Essa é uma informação importante, tá? Frases negativas com there is ou o there to be, quando ainda não está conjugado, né? Quando eu conjugo, eu vou utilizar, então, a expressão there is. Forma negativa, eu tenho a presença do not, tá certo? Então, nós já vimos aí alguns exemplos, vamos continuar, então, aí vendo alguns exemplos também de there to be, e daí, na sequência, logo em seguida, nós vamos trabalhar, então, com a forma interrogativa. Nesse caso, então, negative form, continuando, there isn't. Então, uma vez mais, eu tenho o isn't, que é a forma abreviada de is not. Is not, ou então isn't. Né? As duas formas estão corretas, não há uma regra que defina a correta utilização de um ou de outro.
Então, there isn't any cooking shows on TV tonight. Aliás, on TV. Então, não há nenhum programa de culinária na TV. There isn't any cooking shows on TV. Não há nenhum programa de culinária na TV. Chama atenção para a palavrinha any. A palavrinha any eu normalmente utilizo para frases negativas, que ela significa nenhum, nenhuma, né? Ou então nas frases interrogativas, tá? Eu não utilizo any nas frases afirmativas. Normalmente elas vão aparecer então nas frases negativas e interrogativas, tá? E ela significa então nenhum, nenhuma, tá? Então, olha só, there isn't any cooking shows on TV. Não há nenhum programa de culinária na TV. Então, preste atenção na palavrinha any. Ok, gente? Então, nós já vimos aí uma frase negativa, né? Algumas frases negativas. Nós vamos explorar, então, agora a gente vai ver, então, frases com there to be sendo utilizado nas formas interrogativas. Já vou mostrar para vocês, então, algo que defina o there to be sendo utilizado nas frases interrogativas. Olha só, gente. There to be questions. Então, perguntas com there to be. Tá? Nós já vimos a frase afirmativa, que é there is mais complemento. E nós vimos também nas frases negativas que eu tenho a presença do not. There is not or there isn't. O que o there is significa? Né? Significa existir, né? Haver. E eu não utilizo ele, então, como sujeito, diferentemente de outro verbo que tem situações de uso bastante semelhante, que é o verbo to have. Então, there is na forma afirmativa, continua there is mais um complemento. Forma negativa, eu tenho a presença do not. A presença do not logo após o there is. E nas frases interrogativas acontece algo muito interessante. Olha só, vocês já viram então. Is there a funny cartoon on Channel 4? Então, tem ou há algum programa, né, algum desenho animado engraçado no canal 4? Reparem a pergunta, gente. Frase afirmativa, there is. Frase negativa, afirmativa, there is. Frase negativa, there is not or there isn't. Na forma interrogativa, ele mudou aqui a posição entre o there e o is. Como nós já sabemos, e não custa reforçar, perguntas em língua inglesa sempre vão iniciar com verbo, né, o verbo auxiliar. O there is, né, nesse caso, é o verbo, só que o verbo, de fato, é o is. Então, há essa inversão de posição entre o there is. Numa frase, né, cujo verbo não seja o there is, né, o there to be, for um outro verbo auxiliar, essa inversão de posição vai acontecer entre sujeito e o verbo auxiliar. Mas como eu falei para vocês, o there is ele não utiliza sujeito. É uma construção de frase, né, é uma construção de enunciado que não tem sujeito. Se não tem sujeito, eu não posso alterar a posição entre verbo auxiliar e sujeito. Cabe, então, essa inversão de posição de there is para is there. Tá certo? Não tem sujeito, então vou ter que trocar de posição o is com o there. Frase afirmativa e negativa there is e there isn't or there is not. Na forma interrogativa, então, o is vem antes. Ele vai mudar de posição com o there, tá? Essa é uma mudança importante. Já sabemos que as formas interrogativas, então, elas são, né, caracterizadas pela inversão de posição entre sujeito e verbo. Nessa estrutura do there to be, como não tem sujeito, então ele vai trocar de posição o is com o there. E para finalizar aqui no final, né, caracterizar de fato a pergunta, eu vou utilizar então o question mark, que é o ponto de interrogação, tá? Frases interrogativas então com o there to be. There to be significa haver, existir. Nas formas interrogativas eu tenho a inversão de posição is there or there is, né? Em vez de there is vai ser is there e claro o ponto de interrogação. Gente, quando eu faço uma pergunta utilizando o there to be, eu estou exigindo do meu interlocutor uma resposta. Essa resposta pode ser afirmativamente ou negativamente. Como é que fica então essa resposta? Eu tenho as duas aqui. Resposta afirmativa. Yes, there is. Sim, há. Né? A pergunta foi, há algum desenho animado engraçado no canal 4? A resposta foi, yes, there is. Sim, tem. Ou sim, há. E a resposta negativa, no,
there isn't. Não, não há. Não, não tem. Tá certo? Então, quando eu faço essa pergunta com o there to be, eu vou exigir, né, uma resposta do meu interlocutor. Essas respostas aqui, gente, elas carregam o verbo, eles repetem o verbo auxiliar na resposta. E essa é uma informação importante. Quando eu quero dar uma resposta não muito, de certa forma, grosseira, eu vou responder utilizando, então, o verbo utilizado na pergunta. Eu perguntei, is there, é o verbo, e na resposta aqui eu coloquei there is ou there isn't. Repare que eu repeti o verbo. Essa é uma forma, digamos assim, polida, educada de se responder. Poderia alguém te perguntar, is there a funny cartoon on Channel 4? Né? Tem um desenho animado engraçado no Canal 4? Você poderia dizer yes, sim, ou então no, não. Resposta curta, mas aí você estaria passando uma ideia, aí, dependendo do contexto, sendo um pouco rude. Então, a resposta completa é mais interessante. Né? Você vai repetir, então, o verbo que foi utilizado na pergunta. Tá certo? Então, duas formas de respostas curtas aí, de certa forma, mas bastante completa. Tá certo? Vamos ver agora, explorar um pouquinho mais o to be questions, né? Que é o there to be sendo utilizado nas perguntas. Olha só. Então, there to be questions. Temos a pergunta, já percebe-se ali a presença do is. Então, is there anything to eat? Is there anything to eat? Há alguma coisa para comer? Tem algo para comer? Então, olha só, gente. Frases afirmativas, eu teria, então, there is. Repare na estrutura. Primeiro vem o there, depois o is. Forma negativa, também eu só acrescentaria o not aqui. Nas frases interrogativas, então, há essa inversão aqui, ó, gente. Eu troco de posição o there is. O verbo vem antes do there. Essa aqui também, ela ratifica, então, aquela regra que diz que nas formas interrogativas, o verbo vai trocar de posição com o sujeito, porque perguntas em língua inglesa vão sempre iniciar com verbo. Então, como aqui não tem verbo, com a estrutura there is não precisa de verbo, ou não tem verbo, eu devo fazer essa mudança aqui, então, entre o is, né, e o there. Eles trocaram de posição, né, em relação às frases afirmativas e negativas, tá? Is there anything to eat? Há alguma coisa para comer? Então, é uma pergunta aí que nós temos, né, falando aí do there to be, tá? Perguntas, então, né, eu sempre vou iniciar com o verbo, nesse caso, o verbo is, tá? Eu tenho, então, as formas afirmativas there is, na forma negativa também, né, there is not, e na pergunta, então, eu devo utilizar sempre o is para iniciar, né? E essa é uma regra, então, geral da língua inglesa, que se repete, então, também nessa estrutura. Então, olha só, nós vimos, então, que nas frases, né, nós encerramos aí com uma pergunta, sempre iniciando com o verbo antes. Is there, né? Is there anything to eat? Vamos ver uma vez mais aquelas respostas rápidas, mas porém completas. Olha só como é que fica. Então, nós tínhamos a pergunta, is there anything to eat? Nós temos tem algo ou há algo para comer? A resposta afirmativa, yes, there is. Sim, há. Yes, there is. Sim, há. Forma negativa, né? Resposta negativa, no, there isn't. Não, não há. Tá certo? Então, gente, vou iniciar aqui com o sinalzinho de mais aqui para indicar que a frase é afirmativa, tá? Então, mais para indicar a forma afirmativa. Eu sempre vou iniciar, então, com there is, tá? É o verbo ali que significa existir, haver. Aí, there is a soccer. Soccer match, né? Soccer match. O que é soccer match? Partida de futebol, tá? O soccer, então, ele difere de futebol justamente porque existe o futebol americano, né? American football, que é aquela bola oval e tudo mais. Então, o soccer é aquele que nós somos tão acostumados a ver aqui no Brasil, tá? On TV. Então, há um jogo, uma partida de futebol na TV. A forma negativa dessa mesma frase ficaria aqui, só para vocês perceberem o que muda das frases afirmativas para negativa. Então, there
Is. Agora, not. Isso é o que de fato altera, né? A presença do not. Poderia ser abreviado isn't. There is not. Aí eu poderia utilizar aqui, gente, a palavrinha a or any. Depois eu explico aí a diferença entre um e outro. Soccer match on TV. Então, na frase negativa, o que muda de fato é a presença do not. Gente, quando eu utilizo o a, né, que significa né, em inglês, a tradução, there is a soccer match on TV. Nesse caso, a forma negativa, there is not a soccer match on TV. Não há, né, não tem um jogo de TV, uma partida de TV, uma partida de futebol na TV. Então, quando eu utilizo o any, né, o significado varia levemente. Então, there is not any soccer match on TV. Eu estou dizendo assim, não há nenhum jogo de futebol na TV. Tá? Repararam a diferença? Com o a, there is not a soccer match on TV. Não há uma partida de futebol na TV. Com o N, there is not any soccer match on TV. Não há nenhum, né? Não há nenhuma partida de futebol na TV, tá? Então eu posso utilizar o a ou o N, né? E a mudança ali é bem sutil, tá? Então a forma interrogativa, ele vai mudar aqui, ó, gente. Olha só, a estrutura. Is there, quer dizer, né, iniciando com o is, né, que é o verbo. Aí eu posso utilizar a or any, né, o N mais correto, né? Soccer match on TV. E, claro, o question mark aqui, tá, gente? Que é o ponto de interrogação. Então, olha só na inversão que há, né, entre o is e o there. Aí a resposta afirmativa para essa pergunta, yes, there is. Yes, there is. E a resposta negativa, no, there is not. Eu coloco a forma por extenso aqui e não a forma abreviada, mas poderia ser, então, a forma abreviada, tá? Repare aí nas duas respostas, afirmativa e negativa, tá? Então, gente, espero que tenha ficado bastante claro para vocês aí o there is sendo utilizado tanto na forma afirmativa, né, negativa e interrogativa. Lembre-se, né, que eu estou falando sempre aqui de singular. Quando eu faço a pergunta, eu exijo, então, a resposta e repito o verbo que eu utilizei na pergunta. Tá certo, gente? Por hoje era só e nós nos vemos nas próximas aulas. Bye, bye!